Hoje vamos discutir as mulheres proeminentes da Bíblia. Essas mulheres, com uma fé inabalável, enfrentaram muitos desafios, superaram dificuldades e desempenharam papéis significativos nos planos divinos. No entanto, ao explorar suas histórias cativantes, é importante lembrar que, apesar de sua forte fé, elas também eram humanas e enfrentaram fraquezas, tentações e, às vezes, cometeram erros. Em 10º lugar, vamos falar sobre Eva, a primeira mulher mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis. Eva foi criada por Deus a partir da costela de Adão para ser sua companheira. No entanto, ela sucumbiu à tentação da serpente e comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, compartilhando-o com Adão. Essa ação levou à queda da humanidade e marcou o início de uma jornada complicada. Mas mesmo na desobediência, há um lampejo de esperança. A Bíblia promete que um Redentor virá da descendência da mulher para derrotar a serpente. Essa promessa aponta para um Salvador futuro que restauraria a relação entre Deus e a humanidade. Portanto, a jornada de Eva vai além do erro inicial. Sua história não é apenas sobre desobediência, mas também sobre a esperança que surge da promessa divina. Ao olhar para Eva, vemos não apenas a mãe da humanidade, mas também uma figura que, apesar de suas falhas, é parte essencial do plano divino para a salvação. Em 9º lugar, temos Sara, a esposa leal de Abraão e uma figura central na narrativa bíblica. Sara se destaca não apenas por sua fé, que às vezes era fraca, mas também pelas promessas divinas cumpridas em sua vida. No início da história, Sara é descrita como estéril, o que era uma grande fonte de tristeza em sua cultura. Sua fé é desafiada quando Deus promete a Abraão um descendente tão numeroso quanto as estrelas do céu, apesar da idade avançada do casal. Diante dessa aparente impossibilidade, Sara ri, expressando sua descrença na grandeza da promessa divina. No entanto, com o tempo, a soberania de Deus se manifesta. Apesar de sua descrença inicial, Sara vivencia o milagre da concepção em idade avançada. A promessa divina se cumpre quando ela dá à luz Isaque, cujo nome significa riso, lembrando constantemente da falta de fé inicial transformada em alegria e realização. A jornada de Sara é marcada por altos e baixos, pela luta da fé contra as limitações humanas. No entanto, sua história é mais do que uma crônica de dúvidas, é uma narrativa de como a fidelidade divina supera circunstâncias aparentemente impossíveis. Ao longo de sua vida, Sara não apenas testemunha a concepção milagrosa de Isaque, mas também a confirmação das promessas divinas feitas a Abraão. Analisar a vida de Sara nos desafia a acreditar em sua fé. Sua história nos lembra que mesmo quando nossas crenças vacilam, a fidelidade de Deus permanece constante, cumprindo suas promessas de maneiras surpreendentes. Em 8º lugar está Rebeca, nora de Sara. Sua história, registrada no livro de Gênesis, revela a complexidade da jornada da fé e como a confiança em Deus moldou sua vida. Quando o servo de Abraão, enviado para encontrar uma esposa para Isaque, encontra Rebeca junto ao poço, ela não apenas lhe oferece água, mas também demonstra uma surpreendente disposição para seguir uma orientação divina desconhecida. Ao receber a proposta de casamento para Isaque, um homem que ela nunca viu, Rebeca confia na providência de Deus e aceita a proposta com fé e coragem. Sua jornada de fé se estende além do casamento, culminando em uma fervorosa oração pela gravidez quando ela e Isaque enfrentam a dificuldade da infertilidade. Rebeca, em sua busca pela maternidade, não hesita em buscar a Deus, demonstrando uma conexão profunda e confiante com a vontade divina. A fé de Rebeca é caracterizada principalmente por sua disposição em aceitar os planos de Deus. Embora não conhecesse o homem que seria seu marido, ela aceitou os desígnios divinos. Enfrentando a infertilidade, Rebeca orou e depositou sua fé em Deus até conceber. Em 7º lugar, temos as irmãs Raquel e Lia. Filhas de Labão, elas se tornam figuras centrais na vida de Jacó. Quando Jacó chega à terra de seu tio Labão, ele se apaixona pela beleza de Raquel e pede permissão para se casar com ela. Labão concorda, mas após um de seus esquemas, Jacó acaba se casando com Lia, a irmã mais velha, que não era amada por Jacó da mesma forma que Raquel. A história de Lia é permeada por profunda tristeza, pois ela é casada com um homem que não a ama da mesma maneira que ama Raquel. No entanto, em meio a essa situação desafiadora, a fé de Lia deus emerge como ponto de esperança.
O nome Lia significa cansada ou desfalecida, e, refletindo seu estado emocional durante grande parte de sua vida. Sua fé se torna evidente especialmente na escolha dos nomes de seus filhos, cada um refletindo sua esperança em Deus e sua resposta à intervenção divina. Quando Lia dá à luz seu primeiro filho, ela o chama de Ruben, dizendo: "E o Senhor viu minha aflição. Agora, certamente meu marido me amará." O nome Ruben expressa a esperança de Lia de que sua aflição seja notada por Deus e traga uma mudança na dinâmica de seu casamento. Quando ela dá à luz seu segundo filho, ela o chama de Simeão, dizendo: "E porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, ele me deu também este filho." Lia reconhece que Deus a ouviu e a abençoou com outro filho. O terceiro filho de Lia recebe o nome de Levi, significando apego e expressando sua esperança de que, ao dar à luz a Jacó 3 filhos, ele finalmente se apegará a ela com amor. A narrativa continua com Lia dando à luz Judá, o quarto filho, uma figura ancestral proeminente na linhagem que conduz à descendência de Jesus Cristo. A história de Lia não é apenas sobre luta e tristeza, mas também sobre a fidelidade de Deus e a esperança renovada através dos filhos que ela teve. Enquanto isso, a história de Raquel é marcada por seu relacionamento complexo com Jacó e sua irmã Lia. Raquel é descrita como amada de Jacó, e essa preferência resulta em uma rivalidade dolorosa entre as irmãs. Após mais 7 anos de trabalho, Jacó também se casa com Raquel. A situação se complica ainda mais quando Lia, apesar de ser menos amada, dá à luz filhos, enquanto Raquel enfrenta a aflição da infertilidade. Raquel, em sua angústia pela infertilidade, recorre a Deus em busca de intervenção divina. Sua fé é evidente quando, depois que Lia deu à luz 4 filhos, ela finalmente concebe e dá à luz José. O nome José significa "e Deus acrescentará", refletindo a fé de Raquel de que Deus havia respondido suas orações e acrescentado um filho à sua vida. A narrativa destaca a conexão profunda entre Raquel e seu filho José, que se torna uma figura significativa na história de Israel. No entanto, a vida de Raquel é interrompida por uma tragédia quando ela morre durante o nascimento de seu segundo filho, Benjamin. Sua morte prematura é um lembrete da fragilidade da vida, mas sua fé, mesmo em meio às dificuldades, é evidente na escolha dos nomes para seus filhos. Em sexto lugar, temos Raabe, uma mulher cananeia que é um testemunho vívido da fé extraordinária que pode surgir mesmo em contextos inesperados. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade dominada pelos cananeus, cujos habitantes estavam cientes do Deus poderoso de Israel, que havia libertado milagrosamente os israelitas da escravidão no Egito. Quando os espiões israelitas foram enviados para fazer reconhecimento em Jericó antes de invadi-la, Raabe os acolheu em sua casa. Por sua fé em Deus, ela escolheu ajudá-los, revelando seu conhecimento sobre o Deus de Israel e expressando convicção de que ele era o Deus do céu e da terra. Raabe testemunhou o medo que havia caído sobre os habitantes de Jericó diante da iminente invasão israelita. Em reconhecimento à sua assistência, os espiões israelitas prometeram proteção a Raabe e sua família. A história de Raabe demonstra que a fé pode florescer em lugares inesperados e que a confiança em Deus pode transformar vidas, independentemente das circunstâncias passadas ou presentes. Quando Jericó foi conquistada, os espiões instruíram Raabe a amarrar um cordão escarlate na janela de sua casa como um sinal identificador para sua salvação. Este cordão escarlate se tornou um símbolo duradouro de sua fé e obediência. A conquista de Jericó, liderada por Josué, envolveu estratégias ordenadas divinamente. Os sacerdotes israelitas carregaram a Arca da Aliança, e após 7 dias de marchas ao redor da cidade, as muralhas caíram milagrosamente. Em meio à destruição, a casa de Raabe permaneceu, e ela e sua família foram preservadas de acordo com a promessa dos espiões. A fé de Raabe se estende além de sua própria salvação. Ela se torna parte da linhagem de Jesus Cristo. Nas genealogias do Novo Testamento, Mateus 1:05 destaca que Salomão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute, evidenciando a inclusão de Raabe na linha messiânica. Em quinto lugar, temos Rute, cuja história cativante destaca lealdade inabalável e confiança em Deus. Inicialmente uma mulher moabita, Rute se casou com o filho de Noemi, uma israelita. Após a morte de seu marido e cunhado, Rute escolhe permanecer ao lado de Noemi, sua sogra, em um gesto notável de lealdade. Sua famosa declaração: "E não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque, aonde quer que tu fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu",
o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e ressoa como um testemunho de lealdade e união. A decisão de Ruth de acompanhar Noemi de volta a Belém revela não apenas lealdade filial, mas também uma profunda confiança em Deus. Viúva e estrangeira em uma terra estranha, Ruth deposita sua confiança no Deus de Israel, demonstrando uma fé resiliente que transcende fronteiras culturais. A história de Ruth não é apenas sobre lealdade e fé, mas também sobre como suas escolhas resultaram em bênçãos inesperadas. Ao trabalhar nos campos de Boaz para fornecer sustento para si mesma e Noemi, sua história se entrelaça com a de Boaz, levando a uma reviravolta surpreendente. Boaz, um parente de Noemi, reconhece a devoção e o caráter de Ruth. Ele se torna seu redentor, casando-se com ela e garantindo um futuro para ambos. Ruth e Boaz tornam-se os bisavós do rei Davi, inserindo Ruth na linhagem de Jesus Cristo. A história de Ruth é um exemplo poderoso de como a fidelidade e a confiança em Deus podem transformar vidas e trazer bênçãos além da imaginação. Ruth chama a atenção de seu empregador, Boaz, que, comovido por sua determinação, torna-se o redentor da família. Ele se casa com Ruth, proporcionando não apenas segurança, mas também uma linhagem abençoada por Deus. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Obed, por sua vez, foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do renomado rei Davi, um dos líderes mais celebrados na história de Israel. Em quarto lugar, temos Débora, a juíza de Israel. Seu papel, registrado no livro dos Juízes, destaca não apenas sua sabedoria, mas também sua profunda confiança no poder divino. Débora emerge como líder em um momento em que Israel estava sendo oprimido pelos cananeus, especificamente pelo comandante inimigo Sísera. O povo de Israel clamou a Deus por libertação, e Deus respondeu por meio de Débora, que atuou como líder espiritual e governante judicial. Débora demonstrou uma profunda fé em Deus, e seu papel como profetisa sugere uma conexão íntima com a orientação divina. Ela convocou Baraque, um líder militar israelita, para liderar as tropas na batalha contra Sísera, além de profetizar a vitória sobre ele. Débora avisou que a glória da vitória seria atribuída a uma mulher, não a Baraque. Após a batalha liderada por Baraque e Débora contra Sísera, o comandante inimigo fugiu do campo de batalha para a tenda de Jael, uma mulher quinita. Sísera buscou refúgio na tenda de Jael, pois estava familiarizado com os quinitas e esperava encontrar abrigo lá. Jael o acolheu, oferecendo-lhe leite para beber e uma coberta para descansar. Enquanto Sísera dormia, Jael aproveitou a oportunidade para agir. Com grande coragem e decisão, ela pegou um prego de tenda e o cravou na têmpora de Sísera, prendendo-o ao chão. Este ato resultou na morte de Sísera. O ato de Jael de matar Sísera cumpriu a profecia de Débora de que a glória da vitória não seria atribuída a Baraque, mas a uma mulher. A batalha resultou na derrota dos cananeus e na libertação de Israel. Débora é lembrada como uma líder inspiradora e uma mulher de fé que, junto com Jael, trouxe libertação ao povo de Israel. Débora expressou sua gratidão a Deus por sua intervenção com um hino de louvor, registrado no livro dos Juízes, capítulo 5, conhecido como Cântico de Débora. Se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever no canal e clicar no botão de gostei para receber mais conteúdo como este. Continuando, em terceiro lugar, temos a emocionante história de Ana, registrada no livro de Samuel. Ana era uma mulher devota, mas enfrentava profunda tristeza e aflição em sua vida. Ela era uma das duas esposas de Eucana, mas era estéril, enquanto a outra esposa, Penina, tinha filhos. A esterilidade de Ana era uma fonte constante de dor e angústia para ela. Apesar das dificuldades, Ana manteve uma fé inabalável em Deus. Em um ato de devoção e busca de conforto, ela frequentemente ia ao templo do Senhor em Siló para orar. Em uma ocasião, enquanto estava no templo, Ana derramou seu coração a Deus em fervente oração. Ela fez um voto a Deus, se comprometendo a dedicar seu filho a ele se ele lhe concedesse um. O sacerdote Eli, que estava no templo, viu Ana orando em silêncio, mexendo apenas os lábios sem emitir nenhum som. Inicialmente, Eli a repreendeu, pensando que ela estava embriagada, mas Ana explicou que estava derramando sua alma diante do Senhor em angústia. Deus ouviu a sincera oração de Ana e, no tempo determinado, a abençoou com um filho. Ana deu à luz um filho a quem chamou Samuel, um nome que significa e pedido a Deus. Em gratidão pela resposta de Deus às suas orações,
Ana cumpriu sua promessa e dedicou Samuel ao serviço do Senhor no templo em Siló. Ana expressou sua gratidão a Deus com um cântico de louvor, que se tornou uma expressão de sua profunda fé e gratidão. Por sua fidelidade e poder, Ana expressou sua gratidão a Deus em uma bela oração conhecida como Cântico de Ana, registrado no livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1-10. Neste cântico, ela exalta a grandeza de Deus, sua justiça e seu papel como aquele que dá e tira a vida. Em segundo lugar, aprenderemos a história de Ester, uma jovem órfã judia que foi criada por seu primo Mordecai. Ester vivia na cidade de Susã, onde reinava o rei persa Xerxes, também conhecido como Assuero. Em um momento crucial da narrativa, a rainha Vasti é deposta por desobedecer ao rei, e Xerxes procura uma nova rainha por meio de um concurso. Ester, guiada por Mordecai, entra no concurso, mas mantém sua herança judaica em segredo. Pela graça divina, Ester é escolhida como a nova rainha. Mais tarde, a trama se complica quando um alto oficial do rei, Amã, se sente humilhado por Mordecai, que se recusa a se curvar diante dele. Em um acesso de orgulho ferido, Amã decide não apenas buscar vingança contra Mordecai, mas também exterminar todos os judeus no Império Persa. Ele imediatamente constrói um patíbulo para enforcar Mordecai. Diante da iminente ameaça à vida de seu primo e de seu povo, Ester deve tomar uma posição corajosa. Mordecai a encoraja a usar sua posição para suplicar pelos judeus diante do rei, mesmo que isso coloque sua própria vida em risco. Ester se submete ao jejum e à oração, buscando orientação e proteção de Deus antes de se aproximar do rei sem ser convidada, o que era uma ação arriscada. Ester planeja corajosamente um banquete especial com o objetivo de revelar o plano de Amã e interceder pelos judeus. Durante este banquete, uma atmosfera de expectativa é criada, com Xerxes e Amã como os principais convidados. A tensão aumenta à medida que a noite avança. Em um momento estratégico, Xerxes expressa sua gratidão e pergunta a Ester qual seria o seu pedido, prometendo conceder-lhe até metade de seu reino. Aproveitando o momento, Ester revela o plano de Amã e súplica pela salvação de seu povo. Xerxes, indignado com a traição de Amã, ordena que ele seja enforcado no mesmo patíbulo que havia preparado para Mordecai. Assim, a coragem e a fé de Ester não apenas salvam seu primo, mas também todo o povo judeu no Império Persa. Ester é lembrada como uma heroína que, com sabedoria e coragem, interveio em um momento crítico, mostrando que a fé e a determinação podem mudar o destino de uma nação inteira. No entanto, em vez de fazer pedido imediato, Ester convida o rei e Hama para segundo banquete, a ser realizado no dia seguinte. Durante a segunda noite do banquete, quando Xerxes está inquieto e incapaz de dormir, ele ordena que os registros reais sejam lidos. Naquele momento exato, a narrativa destaca uma ação significativa de Mordecai ao frustrar um plano contra o rei. Impressionado com a lealdade de Mordecai, Xerxes pergunta a Amã como alguém merecedor de tal reconhecimento deveria ser honrado. Amã, imaginando que ele mesmo seria honrado, sugere uma série de honras extravagantes. A ironia atinge seu ápice quando Xerxes ordena que Amã realize todas essas honras para Mordecai, o verdadeiro merecedor. Furioso, Amã é compelido a desfilar Mordecai pelas ruas de Susã, proclamando sua honra. A humilhação pública de Amã atinge seu clímax, e a providência divina é notavelmente revelada. Finalmente, Ester revela corajosamente o plano de Amã a Xerxes e intercede por seu povo. A revelação da maldade de Amã durante o banquete de Ester surpreende o rei e contribui para sua queda. Em um momento crucial, enquanto Amã implorava pela misericórdia de Ester, o rei Xerxes entrou e interpretou erroneamente a cena como um insulto a Ester. Este mal-entendido levou à ira do rei, e Amã foi enforcado no patíbulo que ele havia construído para Mordecai. Em primeiro lugar, eu reservei espaço para um grupo notável de mulheres que desempenharam papéis significativos no ministério de Jesus, conforme registrado no Novo Testamento. Entre elas, destacam-se Marta e Maria de Betânia. Marta é reconhecida por sua diligência e serviço a Jesus, enquanto Maria de Betânia é lembrada por sua profunda adoração, ungindo os pés de Jesus com óleo. Ambas as mulheres demonstram, cada uma à sua maneira, uma fé única que enriquece a compreensão dos papéis das mulheres no ministério de Jesus. Em seguida, Maria Madalena, mencionada como uma das seguidoras mais leais de Jesus. Sua fé é evidente em sua persistência em estar ao lado de Jesus, mesmo durante os momentos mais difíceis,
incluindo a crucificação. Maria Madalena é honrada como a primeira testemunha da ressurreição, destacando a confiança que Jesus depositou nas mulheres para proclamar a mensagem transformadora da vitória sobre a morte. Por último, Maria, mãe de Jesus, ocupa um lugar especial como a mulher escolhida por Deus para dar à luz o Salvador. Sua fé é evidente desde o momento em que o anjo Gabriel informa sobre a concepção virginal. Seu cântico de louvor, o Magnificat, revela sua profunda compreensão da significância do evento e sua disposição em se submeter à vontade divina. Essas mulheres de fé não são apenas personagens bíblicas, são modelos atemporais cujas vidas continuam a inspirar e desafiar a fé hoje. A diversidade de experiências, personalidades e papéis desempenhados por essas mulheres destaca que a fé não conhece limites. Ela se manifesta na maternidade, na devoção, na diligência prática e na adoração profunda. Essa riqueza de expressões de fé nos convida a apreciar a diversidade no corpo de Cristo e a reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo na jornada espiritual. Agora é a sua vez. Quem mais você acha que deveria estar nesta lista? Ou você acredita que alguém deveria ser excluído? Compartilhe sua opinião nos comentários. Abraços e que Deus abençoe.